Se você tem um pedido no coração, levante a sua mão e então vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, estamos manifestando o nosso desejo da Tua bênção, estamos manifestando nossa necessidade da Tua graça, levantando as nossas mãos para o céu. É de lá que virá o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ouve as orações dos Teus filhos. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Atende cada pedido que está no coração, que está na mente de cada um. Pedidos que foram feitos verbalmente, pedidos que não foram feitos, mas que estão no coração de cada um. Ouve a oração, Pai. Ouve a súplica. Todos os que vieram aqui vieram em busca de bênção. Não vieram aqui passear, não vieram aqui fazer outra coisa, senão louvar o Teu nome. Pedir para o Papai do Céu bênçãos especiais. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão aqui, Pai, curando os enfermos, atendendo aqueles que estão nos hospitais, como a Lohane, Pai. Tem misericórdia dela. Abençoa-a, Pai. Abençoa a Dominga, Pai. Abençoa o Everaldo, Pai. Que o médico seja usado pelo Espírito Santo ao fazer a cirurgia nele. Abençoa todos os enfermos, curando-os para a honra e glória do Teu nome. E agora derrama o Espírito Santo sobre nós, abençoa os pedidos que foram feitos aqui, pela Kênia também, derrama a Tua bênção sobre ela e também sobre a Larissa. Pai eterno, obrigado, porque estamos na Tua presença e nós queremos já agradecer as bênçãos que o Senhor vai nos dar. É em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Que alegria poder partilhar com vocês a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar com vocês a partir do verso 35. João 1, a partir do verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Interessante. João Batista estava com seus discípulos, 2 dos seus discípulos. E Jesus passou por ele. E ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. E o verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Vejam como João Batista não tinha inveja de Jesus. João Batista era primo de Jesus. João Batista disse: importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Agora é a vez de Jesus. Eu já fiz o meu papel. Eu já cumpri com a minha missão. Já preparei o caminho para o Messias. E agora os meus discípulos vão seguir o Messias. Querido, João Batista entendeu muito bem a missão que Deus deu para ele. Se ele não entendesse a missão de Deus para ele, ele iria atrapalhar o ministério de Jesus. Por quê? Porque ele ia querer a atenção do povo para ele. Ele tinha uma multidão que o acompanhava. Ele tinha muitos discípulos. Ele iria dividir as atenções. Mas ele não fez isso. Ele estava com 2 discípulos e quando Jesus passou, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, por sugestão de João Batista, seguiram Jesus. Olha que bonito. Geralmente as pessoas não fazem isso, não. João Batista entendeu que estava na hora dele diminuir e ir saindo de cena. As pessoas não gostam de sair de cena. As pessoas gostam de entrar em cena, mas quando precisam sair, não querem sair. Querem continuar. João Batista, orientado por Deus, soube a hora certa de entrar em cena e a hora certa de sair de cena para que aparecesse Jesus. Agora as atenções tinham que ser de Jesus. Agora as multidões tinham que seguir Jesus.
Agora os discípulos de João Batista precisavam seguir o Cordeiro de Deus. Que lindo! João Batista viveu pouco tempo. João Batista não casou. João Batista viveu pouco tempo. Ele nasceu para esta missão. E uma vez cumprida a missão, ele foi decapitado. Morreu. E Jesus Cristo apareceu. João Batista foi muito humilde. Por isso, aqui quando você lê, você vê a humildade dele, apontando Jesus para os dois discípulos, verso 37. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? A outra tradução diz: onde moras? Onde moras? E o verso 39, respondeu-lhes: vinde e vede. Venham e vejam. Onde é que você mora? Venham e vejam. Os dois discípulos de João começaram a seguir Jesus e Jesus percebeu que alguém estava seguindo ele. Você não sente quando alguém está andando atrás de você? Jesus sabia que tinham dois discípulos andando atrás dele. Ele parou, olhou para trás e disse: a quem vocês buscam? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde vives? Respondeu-lhes: venham e vejam. Agora, continue o verso 39. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Viu como a melhor tradução? A melhor tradução é onde moras? Porque na sequência o verso diz: foram e viram onde Jesus estava morando. Será que Jesus tinha uma casa própria? Não. Mas ele tinha um lugar onde ele dormia, onde ele tomava refeições. E os dois discípulos foram e viram onde Jesus estava morando. Vejam o final do verso 39. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. A hora 10ª é 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, hora 10ª. 1/10 é 5 da tarde. E 2/10 é 6 da tarde. A primeira hora do dia é 6 da manhã. É a primeira hora do dia. Meio-dia é a 6ª hora. E 6 da tarde seria a 2/10 hora. Eles dividiam assim, não é? A contagem das horas. Então eles ficaram com Jesus aquela tarde, e já era 4 horas da tarde, conversando com Jesus, e aqui diz, já era mais ou menos a hora 10ª, 4 horas da tarde. Queridos, estes foram os primeiros 2 discípulos que passaram o dia com Jesus. Foram, viram onde Jesus morava e ficaram com ele, ouvindo as histórias de Jesus. E eles saíram desse encontro com Jesus inflamados. Imaginem o regozijo, imaginem a alegria desses 2 discípulos. Eles saíram dali eufóricos, felizes. E então, o que diz aqui, olha, o verso 40. Verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Os 2 discípulos de João que seguiram Jesus, um deles era quem? André. E o outro? Aqui não fala o nome. Mas era o próprio João. Era o próprio João. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Verso 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olha só, ele, André, encontrou Simão, que é o Pedro. Deus, ou seja, Jesus iria mudar o nome de Simão para Pedro. E então,
André levou seu irmão até Jesus. É essa a missão sua e minha. É essa a missão. Aqueles que encontram Jesus não ficam parados. Quando você encontra Jesus, é bom demais para ficar parado. É uma notícia muito boa para ficar guardada dentro do coração. Quem encontra Jesus, eles falam, eles põem para fora, eles contam para os outros. Foi o que André fez. Ele passou a tarde com Jesus e foi para casa e falou para o irmão dele: encontrei Jesus, encontrei o Messias. E levou o irmão dele até Jesus. Esse é o trabalho missionário, de levar pessoas a Jesus. Vocês sabem que quem abraça Jesus como Salvador e quem entra para o reino de Deus, ele entra para o reino de Deus como um missionário. O que é missionário? Aquele que está em missão. Quem está em missão é missionário. E a missão dos que amam Jesus é levar pessoas para Jesus. Para que estamos construindo tudo isso aqui? Para bonito? Não. É para levar pessoas para Jesus. Existe um propósito. Vida com propósito. Você tem vida com propósito. Você nasceu com propósito. Se você acha que você nasceu sem propósito, então a vida não faz sentido para você. Você tem propósito, desde o seu nascimento. Quando eu nasci, Deus tinha um propósito comigo. Colocou no coração da minha mãe, que se chama Zulmira. Esse é o nome da minha mãe, Zulmira. Nome do meu pai, Salviano. Deus colocou no coração da minha mãe me dar para Deus. Ela leu a história na Bíblia de Ana. Ana é a mãe de Samuel na Bíblia. E ela, quando nasceu o menino Samuel, ela deu Samuel para Deus, para ser um sacerdote. E minha mãe leu essa história e disse: eu vou dar esse menino para Jesus. E colocou o nome em mim de Samuel, imitando a experiência de Ana. Queridos, então desde pequenininho, minha mãe dizia para mim: eu dei você para Jesus. E eu, quando tinha minha idade, Kevin, minha idade assim dos meus 13 anos, 14 anos, e ela dizia para mim: eu dei você para Jesus. Eu falei: mas eu não quero ser pastor. Não, o problema é seu, ela falava. Eu fiz a minha parte. Eu dei você para Jesus. Se você vai ser pastor ou não, isso é um problema seu. Eu fiz a minha parte. Eu dei você para Jesus. Isso ficou na minha mente. Eu dei você para Jesus. Eu dei você para Jesus. E Deus já estava preparando uma pastora, né? Para ser a minha esposa, a Leila. Deus colocou a Leila na minha vida quando eu tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. Ela foi sentar na carteira, na frente da minha carteira, na mesma sala de aula. Queridos, não deu outra, não é? Não deu outra. Aí nos apaixonamos, e aí namoramos e casamos, namoramos 6 anos. 6 anos. E agora estamos há mais de 50 anos casados. Queridos, vida com propósito. Você nasceu com propósito, você está aqui com propósito, e nós estamos aqui também com propósito. A vida faz sentido quando você entende que você tem um propósito divino. Jesus nasceu com propósito de viver, morrer, nos salvar, ressuscitar, subir para o céu, ser o nosso advogado, o nosso sacerdote. Este era o propósito na vida de Jesus. E ele não perdeu o propósito. João Batista nasceu com um propósito. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus, primo de Jesus, mas ele nasceu, nem casou, porque ele sabia que a vida dele seria muito curta. Preparou o caminho para Jesus e logo sumiu de cena. Cumpriu com o propósito. Deus tem uma esposa, Deus tem um marido, Deus tem um namorado para você, mas você precisa deixar que Deus dirija a sua vida. Não queira você escolher. Deixe Deus escolher para você. Você pode escolher errado. Deus não escolhe errado.
Então, meus queridos, vida com propósito. Aqui diz que André, verso 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista, não é? E seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele ficou quieto? Não, ele chegou em casa aí, abriu a boca e falou. E o verso 42, e o levou a Jesus. Continue a leitura do verso 42. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que Jesus fez com Simão? Mudou o nome dele. Deus ama mudar o nome da gente. Sabe por quê? Porque a mudança do nome significa a mudança do caráter. Lembram-se de vocês de Jacó? Jacó quer dizer enganador. E ele era enganador mesmo. Ele trapaceou o seu irmão Esaú, trapaceou o seu pai Isaac, mentiu, enganou. E o seu nome era enganador. Jacó quer dizer isso. Mas quando ele se encontrou com Deus, Deus disse, Jacó, eu vou mudar o seu nome. E mudou o caráter dele. Colocou o nome dele de Israel. Israel é o nome de uma nação, certo? Nação de Israel. Mas esse nome surgiu com Jacó. Você não vai mais se chamar Jacó, que quer dizer enganador. Seu nome será Israel, porque lutaste e saíste vencedor. Israel quer dizer aquele que luta e sai vencedor. Até hoje, as nações que lutam contra Israel perdem. Veja os jornais. Uma nação pequenininha, mas o próprio nome quer dizer vencedor. Vencedor. Então, queridos, Deus quer mudar o seu caráter. E Ele vai mudar também o seu nome. O seu nome. Lá no céu, nós vamos receber uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca, um novo nome. Querem ver isso? Aqui está em Apocalipse. Apocalipse, abra sua Bíblia. Em Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Capítulo 2, o verso 17. Deus vai mudar o nome de todos nós. Todos nós vamos receber uma pedrinha branca. E nesta pedrinha branca, um novo nome. E esse nome ninguém sabe, só você. Você é igual o amigo secreto, amiga secreta de oração aqui. Quando a Leila distribuiu aí os papeizinhos da amiga secreta de oração, a pessoa abre e olha assim, só ela sabe. Ela não conta para ninguém. É amiga secreta de oração. E alguém perguntou, e qual é o presente que eu tenho que dar? Orar por ela. Amiga secreta de oração não é que vai comprar um vestido, um sapato, dar de presente. Não, o presente que você vai dar para a sua amiga secreta é o quê? Orar por ela por 2 semanas, 3 semanas, até pela família e até chegar o dia de revelar. O dia de revelar o segredo. A pessoa vem à frente e diz, eu durante estas semanas, eu estive orando por uma pessoa assim, 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 começa a falar, até que todo mundo começa a adivinhar, já vai entender. Ela vai dando as características da pessoa por quem ela orou, até que todos descobrem que ela orou por aquela pessoa. Queridos, nós, aqui diz, veja, o capítulo 2, verso 17, leia comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Imagine você no céu, recebendo de Jesus uma pedrinha branca, a Leila recebe uma pedrinha branca, eu recebo uma pedrinha branca, mulher é mais curiosa do que o homem, não é? Então ela já está assim, não é? E eu estou com a pedrinha aqui, e ela está assim, não é? Querendo saber o que está escrito ali. Só eu sei.
Você lê e esconde a pedrinha. Vai chegar um momento certo em que todo mundo vai revelar o seu novo nome, dado pelo Senhor Jesus Cristo. Que alegria, queridos! E esse novo nome tem tudo a ver com a sua vida. Deus vai dar um nome novo que tem tudo a ver com o seu caráter. Bendito seja Deus que está preparando coisas tão boas para você. Você é precioso aos olhos de Deus. Eu gosto de dizer que você é a menina dos olhos de Deus. Volte agora para João, capítulo 1. João, capítulo 1, nós lemos o verso 42. 42, tá certo? E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, para Pedro. Disse, tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro quer dizer pedra. Pedra. Capítulo 1, verso 42. Pedro quer dizer pedra. Só que não é rocha. Presta atenção agora. Pedro quer dizer pedra, mas não rocha. A palavra grega, o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra grega para rocha é petra. Qual é a palavra grega para rocha? Petra. E qual é a palavra grega para o nome de Pedro? Petros. Masculino, Petros. E a palavra para rocha é feminina, Petra. A Petra, a rocha, é Jesus Cristo. Mas Pedro é uma pedrinha, é um pedaço de pedra. Você e eu somos uma pedra colocada em cima da Petra, colocada em cima da rocha. A nossa rocha é Jesus. Nós somos pedaços de pedra, como se fôssemos tijolos, não é? Colocados em cima do alicerce, do fundamento. O fundamento é Jesus. Nossa vida está construída em cima de Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Amém? Amém. Que Jesus seja a rocha da sua salvação. Que você se esconda na rocha, no abrigo desta rocha. Aquela rocha lá no deserto, de onde saía água para matar a sede de uma multidão que estava viajando pelo deserto. Aquela rocha representava Jesus, a rocha eterna. Rocha eterna, nosso abrigo, nosso refúgio. Jesus é a sua rocha. Nós somos pedras colocadas no edifício espiritual fundamentado na rocha que é Jesus. Amém? E Jesus Cristo vai voltar para buscar sua igreja. E todas as pedrinhas que foram colocadas em cima da rocha, elas vão ser levadas para o céu. Nós vamos ser burilados e vamos nos tornar pérolas. Vamos nos tornar pérolas no reino de Deus. Colunas da verdade do nosso Deus. Este é o sonho de Deus para você, meu querido irmão, minha querida irmã. É lindo este sonho. Que você guarde bem fundo na sua mente a pedrinha branca que você vai receber, o novo nome que você vai receber, um nome que diz do seu caráter e da sua vitória sobre o pecado. Amém? Amém. Deixe-me orar com você neste momento. Então vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Levante a sua mão para o céu. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor vai nos dar um novo nome, um novo caráter. Assim como o Senhor transformou a vida de Pedro, transformou a vida de Jacó, o Senhor também vai transformar a nossa vida e nos dar um nome escrito numa pedrinha branca. Que sonho é esse de um dia estarmos na tua presença no céu, recebendo da tua mão uma pedra branca com esse novo nome. Registra a nossa decisão de amar a Jesus, de seguir a Jesus. Derrama a tua bênção sobre cada filho, cada filha, cada criança, cada jovem que aqui está. Derrama sobre nós o Espírito Santo, ouve a nossa oração, atende os pedidos que aqui foram feitos, pois é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.